Todas as vezes só quero te falar. Teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio, poder. E a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando para mais uma live abençoada, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, em nome de Jesus. Nós vamos orar para estar iniciando essa live, vai ser bênção. Não perca essa live, porque vai mexer com você, vai transformar você essa live. Isso eu te garanto. Vamos orar, vamos falar com Deus. Antes disso, deixa eu me apresentar aqui, se tiver alguém que é novo, é a primeira vez na live. Se tiver alguém aqui que é a primeira vez na live e puder falar, profeta, sua primeira vez na live. Enquanto isso, eu vou falar para vocês um pouquinho de quem é o profeta Lucas. Primeiramente, queridos, prazer, profeta Lucas Jerônimo. Eu trabalho não somente aqui na internet, ensinando pessoas a ouvirem a voz de Deus, se conectarem com Deus, mas eu também sou pastor aqui em São Paulo de uma igreja na Zona Sul. Então, eu sou fundador, presidente da igreja Êxodo Church aqui em São Paulo, tá bom? Então, o objetivo dessas lives é que vocês possam se conectar com Deus e ouvir a voz de Deus de maneira profunda. Todos os dias eu estou aqui às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite ensinando vocês da parte de Deus, ensinando vocês a ter um aprofundamento em Deus e viver uma vida de conexão com Deus, ouvindo a voz dEle, sendo direcionado por Ele, para que vocês possam crescer em relacionamento com Deus. Lembre-se de uma coisa, se você não conhece a Deus, não há como você se relacionar com Ele. Se você não conhece o Espírito Santo e você não conhece que o Espírito Santo ele tem emoção, que ele tem sentimento, que ele tem vontade, que ele tem um desejo, você não vai conseguir, infelizmente, se conectar a Deus. Amém? Glória a Deus. Que bênção. O Felipe falou aqui, né? Terceiro dia na live, que tem me ajudado muito a vencer a ansiedade e o quadro depressivo. Felipe, em nome de Jesus, você vai ser curado desses quadros para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu entendo na Bíblia, na palavra do Senhor, e hoje é um tema muito forte para todos aqui da live. A gente vai falar um pouco do que o Felipe, inclusive, falou aí, sobre quadros, né, que desencadeiam quadros físicos, emocionais e psicológicos que nós, infelizmente, desencadeamos quando nós não temos o conhecimento profundo da palavra de Deus. E todos nós estamos sujeitos a isso, todos. Não é uma pessoa que tem a mente fraca que ela tem isso, não é isso. São pessoas que não têm as ferramentas bíblicas, as ferramentas da palavra de Deus para vencer essas tentações, essas prisões espirituais que o diabo nos coloca. Então, todos nós estamos sujeitos a passar por isso, amém? Muitas pessoas falam, a depressão é para pessoas que têm a mente fraca. Querido, você não tem noção. A depressão é uma doença séria, tá? Tem assolado o século XXI em que nós vivemos
E nós temos que levar esse assunto a sério, porque esse assunto é sério. Tem pessoas que não entendem isso até que esse problema venha sobre elas. Eu já aconselhei muitas pessoas que tinham base com Deus profunda, mas entraram nesses quadros, por quê? Porque eles não conheciam, não tinham o conhecimento profundo daquilo que vem dentro da palavra de Deus, o pacote da palavra de Deus, para nós vencermos essas tentações malignas que vêm sobre nós. Depressão, ansiedade, crise do pânico e tantos outros problemas psicológicos que pessoas estão passando porque não conhecem a palavra. E quando elas vão para igrejas que os pastores deveriam ensinar, as pessoas deveriam ensinar sobre isso, elas chegam lá e só escutam um monte de gritaria na orelha e que Deus quer fazer isso e aquilo. Não é assim, querido. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos a verdade, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós perecemos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós, infelizmente, perecemos. Nós vamos por uma linha de tristeza, amargura, e o fim de muitas pessoas foi, de fato, o suicídio. Por isso que esse tema é tão importante. Esse tema é tão importante. E sim, queridos, eu estou aqui de uma pessoa que tem experiência no assunto, eu aconselho pessoas nesse assunto há mais de 10 anos, na verdade há mais de 12 anos, sobre depressão, ansiedade, libertação, cura, enfim, alma. Eu ensino pessoas há muitos anos, então eu tenho uma base profunda para te ensinar aqui, não somente da palavra de Deus, mas também de experimentação, né? A gente pode colocar aqui experiência de vida com pessoas que passaram por isso. Eu também, infelizmente, não consegui, concluir a minha faculdade de psicologia, faltou 2 anos apenas para me concluir, mas eu tenho 3 anos de psicologia, eu aprendi muito sobre as doenças psicossomáticas, enfim, eu tenho uma base sólida sobre isso que eu estou falando para vocês, tá? Eu vou concluir sim minha faculdade de psicologia, que eu tive que colocar outras formações na frente, ano que vem já tem a de teologia, então é muito puxado a questão de faculdades e estudos, né? Mas eu vou concluir em nome de Jesus. Mas só quero aqui dar para você algo que eu não sou uma pessoa que se levantou na internet para falar daquilo que pensa ou daquilo que acha, não, querido. Eu estudo, eu sei do que eu estou falando aqui para vocês, amém? E quem tem dúvida do que eu estou falando aqui, jogue no Google aí, joga no Google acadêmico e pesquise o que eu estou falando para vocês, amém? Ou seja, você vai aprender algo aqui que é sólido, profundo, da parte de Deus. Então nós vamos linkar a biologia, a ciência e a Bíblia. E nós vamos trazer as verdades espirituais para vocês entenderem os quadros, aquilo que você tem passando de flagelo maligno, demônios vindo sobre você e destruindo tua parte cognitiva, tua parte mental, porque sim, é possível durante muitos anos uma pessoa ficar possessa, endemoniada, e o diabo trazer sequelas na mente dessas pessoas. Nós vamos falar sobre isso tudo, se assim o Senhor nos permitir e der tempo de falar sobre tudo isso, mas vai ser uma bênção. Fique aí e você vai ver que você vai ser destravado no mundo espiritual para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus antes de iniciarmos essa live? Feche os teus olhos onde você está aí, eu quero orar por você. Eterno Deus, eu quero orar pela vida de cada vida que me escuta agora. Senhor, que não seja, Pai, o profeta Lucas, que não seja eu, Senhor, mas seja o Teu Espírito em mim. Que seja o Teu precioso Espírito ensinando cada vida aqui. Senhor, nós vamos falar hoje, Pai, de pontos muito importantes da Tua Palavra, sobre a nossa parte mental, a parte dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, Pai. E eu peço para que o Senhor venha nos dar a direção correta daquilo que a Tua Palavra diz, daquilo que o Senhor deixou para nós da Tua Palavra e aonde nós temos que nos aficionar, aonde nós temos que se fixar, que é em Ti, Jesus. Amigo Espírito Santo, fala conosco nessa live e que nós possamos crescer de maneira profunda aqui, Senhor. Que vidas sejam impactadas, que vidas sejam tocadas pelo ensino da Tua Palavra e pela revelação da Tua preciosa Palavra, que tem o poder de ir entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e transformar os pensamentos, transformar o coração, transformar o espírito, a alma e o corpo em pessoas santas e puras diante da Tua presença. Que todas as pessoas que estão sofrendo, Pai, com depressões, ansiedades, crises, Pai, existenciais, pensamentos malignos de suicídio, Pai, em nome de Jesus, que essa live seja uma fonte de cura espiritual para a vida de cada um deles, Pai. Senhor, eu não estou aqui, Pai, com o intuito de somente trazer conhecimento, mas trazer cura, trazer libertação, trazer, Senhor, edificação na Tua presença com os Teus filhos. A única diferença, Pai, da minha pessoa para a vida deles é que eu sou talvez um filho mais velho que tem um pouco mais de experiência e conhecimento. Mas, Pai, todos nós
estamos sujeitos a passar por dificuldades e lutas, barreiras e guerras espirituais que se levantam contra nós. Mas a tua palavra diz, Pai, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então nós sabemos, Pai, que nós já vencemos essa luta porque Jesus venceu por nós. E o que nós vamos falar aqui, Senhor, é somente aquilo que nós precisamos aprender para praticar. Mas a vitória já é nossa em nome de Jesus, porque a tua palavra nos garante isso. Te damos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos lá então. Glória a Deus. Bênção demais. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Eu queria trazer um ponto muito importante para vocês. Hoje nós vamos falar aqui basicamente de 7 pontos. Gente, eu quero muito, presta bem atenção, todos aqui da live. Tem muitas pessoas que ainda não entraram aqui na live, estão sendo sinalizadas nesse momento, né? A plataforma às vezes não entrega como deveria entregar. As pessoas precisam às vezes ser sinalizadas, mas eu quero que você entenda algo. Esses 7 pontos que nós vamos falar aqui, se der tempo de falar tudo isso, hoje, você vai ver que você vai ser transformado pela palavra de Deus. Então, se você puder, e você tem um caderno aí perto de você, algo que você pode anotar, eu queria que você anotasse o que você vai aprender aqui agora. Porque às vezes a gente esquece do que nós aprendemos. Então, anote. Pega um caderninho, uma caneta, pegue tua Bíblia, se você tiver aí. Profeta, eu estou no trabalho, eu estou a caminho do trabalho, eu não consigo. Tudo bem, querido, não tem problema nesse caso. Se você puder, vai para o YouTube depois e assista essa live de novo, para você não perder esse conteúdo, tá? Esse conteúdo, gente, é muito importante para vocês. Eu não estou aqui falando que é porque eu estou dando esse ensino para vocês, não. Esse ensino é muito importante porque não está sendo ensinado. Não está sendo ensinado. Se você chegar hoje numa igreja, você não vai encontrar esse conteúdo. São poucas as igrejas que ensinam isso aqui. Então, pegue o teu caderno e a tua caneta e anote o que você vai aprender nessa live em nome de Jesus. Amém? Para quem está aqui na live a primeira vez, todas as minhas lives ficam gravadas no YouTube. Então tem uma playlist no YouTube onde você pode assistir todas as lives depois. Tá bom? Se você quiser revisar o que você aprendeu, enfim, profeta, perdi esse ponto que era tão importante, eu quero aprender, você pode ir lá no YouTube e aprender depois, tá? Então vamos lá, presta bem atenção. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre ansiedade e preocupação. Nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que a Bíblia diz assim, ó, eu quero ler com vocês, é o texto base, né, do que nós estamos falando aqui. Se você está com a sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz assim, ó. Deixa eu ler para vocês. Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu quero que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus tem soluções para os nossos problemas. Anota isso daí. Quando você lê a palavra de Deus e você medita na palavra de Deus, essa palavra, que não é só um livro, querido, uma literatura que você vai ler e aprender, não é isso. A palavra de Deus é espiritual. A palavra de Deus é espiritual. Então, quando você entende a palavra de Deus ela vai te transformar a uma pessoa semelhante a Jesus. Ela vai te transformar. Se você tinha problemas emocionais, espirituais, cognitivos, de sentimento, de rancor, a palavra de Deus ela vai começar a arrancar tudo isso de dentro de você. Você vai começar a ser uma pessoa muito mais santa, muito mais pura, muito mais dependente de Deus. Amém? Então a palavra de Deus ela vai transformar você. Então não é só um livro. Amém? Não é só um livro, um conhecimento que você vai ter a mais. Não, querido, não é isso. A palavra de Deus é espírito, espiritual. É alimento para o nosso espírito. Amém? Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz assim, ó. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu vou ler de novo. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Em outras palavras, não sejam ansiosos, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é que, se você não ora, você não vai ter nada da parte de Deus. As pessoas elas querem que Deus intervenha na vida delas sem elas orarem.
Querido, a tua conexão com Deus é por meio da oração. Sim, é por meio da palavra também? Sim. Por meio da palavra, a palavra nos dá o direcionamento do que fazer. E a oração é quando nós colocamos em prática e nos conectamos a Deus. Então você precisa orar, querido, abrir a sua boca. Tem pessoas que estão passando por vários problemas difíceis, como nós falamos aqui de depressão, ansiedade, não só isso, mas problemas financeiros, problemas familiares, problemas no casamento, com filhos, nas drogas, enfim. Só que essas pessoas não oram. Elas não param e pedem o auxílio de Deus. Profeta, mas Deus não sabe o que eu preciso? Eu preciso orar sobre isso? Querido, você precisa. Deus colocou na sua palavra que você precisa abrir a tua boca e pedir para Ele. A Bíblia diz que quem não pede não recebe, e quem não busca também não encontra. É importante que você ore ao Senhor e peça a Ele o que você precisa para a tua vida. Você precisa pedir a Deus, querido, abrir a sua boca, exteriorizar aquilo que está dentro de você. Ainda que Deus saiba o que você precisa, Deus, como um pai, Ele quer que o filho chegue até Ele e peça: pai, você pode comprar isso para mim? Qual que é o pai que não gosta de escutar do teu filho? Papai, você pode comprar isso para mim? Papai, você pode me ajudar nisso? Papai, você pode fazer isso? Deus é um pai, querido, e Ele quer que você abra a tua boca para pedir o que você precisa. Nós acabamos de falar, não sejam ansiosos por coisa alguma. Antes, olha lá, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Por meio do quê? Como que eu vou pedir a Deus? Por meio da oração, por meio pela... Muitas pessoas não recebem da parte de Deus porque não pedem, porque não oram, porque não pedem a Deus para que Ele intervenha naquela situação. Às vezes, querido, você passa por... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar. Quantos de vocês, no momento que o teu filho está com dor de cabeça, no momento que o teu filho está doente, no momento que o teu filho começa a pegar uma gripe forte, a primeira coisa que você faz é ir a uma farmácia. A primeira coisa que você faz é ir a um médico. A primeira coisa que você faz é dar um remédio para o teu filho. Querido, você não vai receber nada de Deus se você não pedir e orar. Sabe o que acontece aqui em casa? Toda vez que meu filho começa com alguma reclamaçãozinha, minha filha, eu coloco a mão na cabeça do meu filho com óleo de unção. E eu oro sobre a cabeça do meu filho e declaro a cura sobre ele. Eu não lembro a última vez que eu levei meus filhos no médico. Eu não lembro. Diante de Deus, Deus é prova do que eu estou ensinando aqui para vocês. Se vocês não pedem a Deus, vocês não vão receber. É simples assim. Isso é uma ordem de Deus. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Se você não busca e se você não ora, querido, eu acabei de ler com vocês aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Se você não pede, você não recebe. É simples assim. Uma dica que eu quero te dar também aqui, muito importante, não vá só a Deus para pedir. Não vá só a Deus para pedir coisas para Deus. Nenhum pai gosta de um filho pidão. Nenhum pai gosta de um filho que fica pedindo o tempo inteiro: pai, me dá, me dá, me dá, me dá. Tenha mais prazer na presença de Deus do que nas petições a Deus. Amém? A minha irmã Rosa Dias disse aqui: eu estou ficando curada da depressão quando comecei a assistir sua live. Eu sou da área da saúde, glória a Deus. Rosa Dias, que Deus abençoe sua vida. É só o começo. Vocês não somente vão ser libertos da depressão, da ansiedade, qualquer outra coisa que o diabo trouxe sobre a vida de vocês. Vocês não somente vão ser curados, mas vocês também vão curar outras pessoas. Anota o que eu vou falar para vocês aí. Aquilo que nós somos escravos é onde Deus vai mais nos usar para ajudar outras pessoas. Aquilo que mais nós fomos escravizados pelos demônios, pela falta de conhecimento, é onde mais Deus vai nos usar para liberar cura sobre a vida das pessoas. Amém? É só o começo, vocês vão aprender muito aqui em nome de Jesus. Presta bem atenção. O que eu quero que você entenda nessa live é o seguinte: para de se aproximar de Deus somente para pedir. Deus, querido, Ele não gosta de pessoas pidonas, que pedem o tempo inteiro: me dá, me dá, me dá, me dá.
Se aproxime de Deus por amor. O ame, querido. Coloque ele acima de todas as coisas na sua vida. Coloque ele em primeiro lugar na lista de prioridade na sua vida. Coloque ele como seu verdadeiro noivo. O seu amor. Porque Deus te amou, querido, com um amor gigante. Você não tem noção como que Deus amou sua vida de uma maneira tão especial. Você não é uma pessoa única na Terra, que está no meio de um monte de gente igual. Você não é robô. Você é uma pessoa que Deus te escolheu e te ama tanto que entregou a vida por você. Ele morreu na cruz por você. Ele derramou o sangue dele pela tua vida. Ele te ama muito. Então se aproxime de Deus primeiro, por amor. Não porque ele tem algo para te oferecer. Deus não gosta de pessoas interesseiras. Quando você olha para a Bíblia, Deus não gosta de pessoas interesseiras. Busque a Deus por amor. E quando você estiver conectado a esse amor, tudo o que você pedir, eu creio que Ele vai te dar. Se você precisa de cura, Ele vai te curar. Se você precisa de libertação, Ele vai te libertar. Se você precisa de restituição do teu casamento, Ele vai restituir o teu casamento. Mas é necessário que você se conecte a Ele primeiro. É muito fácil, querido, eu querer me aproximar de Deus só para ter o que Ele tem para me dar. É muito fácil me aproximar de Deus somente para eu ter aquilo que Ele tem para me oferecer. Não é isso o que você tem que ser motivado a buscar a Deus. Você tem que ser motivado a buscar a Deus por quem Ele é, o teu Pai. Ele não é só um pai, Ele também é uma mãe. Para quem não sabe disso, Deus também é uma mãe. A Bíblia diz assim que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus nunca se esquecerá de você. Ou seja, Ele está acima de uma mãe. Ele está acima de um pai. Ele te ama muito e Ele quer que você tenha prazer com Ele. Deus não quer, querido, te obrigar que você fique com Ele. Você não quer estar na presença dEle, então Ele não vai te obrigar a estar na presença dEle. Mas Deus quer que você o ame com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a sua força, com tudo o que você é. E quando você amar a Deus, querido, quando você amar a Deus, a Bíblia diz assim lá em Romanos, capítulo 8. Se não me falha a memória, capítulo 8. Olhos, eu vou ler para você. Eu quero que você aprenda isso aqui. Presta bem atenção. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu quero que você aprenda isso daí. Romanos capítulo 8, versículo 28. A palavra de Deus diz assim, eu estou aqui com a minha Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou repetir isso aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você percebe que todas as coisas vão cooperar para a sua vida à medida que você ama a Deus? Quanto mais você o ama, mais Ele coopera com você. Quanto mais você o deseja, mais Ele intervém na sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero que você entenda, querido, que a chave é amar a Deus. Ame a Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com tudo o que você é. E quando você dobrar o seu joelho para pedir algo a Deus, como um pai que tem um coração alegre de um filho, Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai intervir na tua vida. Só não seja uma pessoa interesseira e buscar a Deus somente por interesse. Não busque somente as mãos de Deus, o que Ele tem para te dar. Mas busque a face de Deus. Busque a presença dEle. Não vá por interesse nas mãos. Vá por interesse em ver Jesus, em querer estar conectado com Deus. Isso vai te aproximar de Deus e Deus irá derramar sobre você o que você precisa. Nós falamos aqui, o primeiro ponto dessa live que eu quero deixar aqui para vocês é a ansiedade e a preocupação. Nós lemos em Filipenses 4 que não sejais ansiosos por coisa alguma, não fiquem ansiosos. Antes peçam a Deus. Você aprendeu
que para você pedir as coisas para Deus e Ele atender os teus pedidos, é necessário que você, primeiro, não tenha ansiedade. Querido, aprenda isso aqui que eu vou te ensinar aqui em nome de Jesus. A ansiedade é o contrário da fé. A ansiedade em si, nós podemos já chamar ela de incredulidade. Porque a ansiedade é como se você tivesse... Eu vou te dar um exemplo aqui para você nunca mais esquecer isso. Imagine que Deus está do teu lado. Imagine que Deus está aqui do teu lado. E você começa a gerar ansiedade. O que é ansiedade? É a falta de acreditar de que Deus está cuidando de você. A ansiedade é como se você apontasse o dedo para Deus e falasse assim: eu não confio em você. Eu não acredito que você pode intervir na minha vida. Eu não acredito que você é o meu pai. Eu não acredito que você está no controle da minha vida. Quando você desenvolve ansiedade na tua vida, é pela falta de acreditar em Deus, de que Ele pode e está cuidando de tudo da tua vida. A ansiedade, querido, ela é um estilo de vida que nós adotamos ao longo da nossa trajetória de vida, pelas nossas experiências. Muitas pessoas aqui passaram coisas terríveis, abusos, traumas. Muitas pessoas passaram coisas terríveis e esses traumas, essas lutas, essas dificuldades, esses problemas que vocês enfrentaram, às vezes vocês cresceram sem o pai de vocês, sem a mãe de vocês, cresceram ali tendo que ser o pai e a mãe dentro de casa, e esses monte de problemas que vocês passaram geraram inseguranças em vocês. E essas inseguranças levaram vocês a um estágio, a um quadro de falta de fé em Deus. Essas inseguranças levaram vocês a deixar de acreditar no Pai que nunca abandonou vocês. O Pai que nunca deixou vocês. O Pai que nunca abandonou vocês em nenhum momento. Muitas das nossas lutas e dificuldades que nós passamos nessa vida é por consequência nossa mesmo. Foi nossas escolhas erradas. Não foi Deus, querido, que optou em você tomar aquela decisão. Deus não controla a tua mente e os teus pensamentos. Muitas das nossas coisas que nós passamos e desenvolvemos aqui, e aqui vale para todos aqui da live que desenvolveram depressão, ansiedade. Você chegou a esse quadro por todas as suas experiências de vida. Todas as suas experiências de vida. Isso levaram vocês a quadros de ansiedade, depressão, crises, medos. Eu já falei aqui também, Kailane Silva. Pessoas que foram abusadas quando crianças. Queridos, eu aconselhei tantas pessoas já que foram abusadas. Talvez não precisa se mobilizar aqui na live, não precisa falar que aconteceu isso com você, tá bom? Aqui na live não precisa citar o teu nome aqui. Mas, se você passou por isso, presta bem atenção. Todas as pessoas que passaram por esses traumas no passado, não foi só mulheres que passaram por isso, muitos homens passaram por esses traumas. Eu quero que você entenda, querido, que Deus, Ele nunca, eu vou repetir de novo, Deus nunca projetou isso para a humanidade. Esse mal que existe na humanidade são influências malignas, demônios que influenciam homens e mulheres a abusarem de crianças. E esses homens, por não conhecer a verdade, não conhecer a palavra, não tiverem um conhecimento de Deus, são manipulados por demônios. Eu vou te levar a pensar algo aqui que talvez você nunca pensou, e eu não quero aqui justificar o que essa pessoa fez com você. Eu não estou passando a mão no pecado dessas pessoas. Merecem ser presas. Merecem sim a punição dos seus pecados e dos seus crimes. Mas eu quero te dizer uma coisa, presta bem atenção. Pior do que aquele que foi abusado é aquele que abusa. Ele está numa prisão muito pior do que a tua. Ele está tão preso emocionalmente e mentalmente que é quase impossível desta pessoa ser liberta. Sabe por quê? Porque o diabo acusa ela de dia e de noite de tudo o que ela fez. Ela é acusada, muitas pessoas que abusaram de pessoas se suicidaram porque não conseguiram viver com aqueles crimes, com aquele monte de problema. Eu aconselhei no passado um homem
Eu não vou aqui citar exemplos e dar nomes, nunca. Esse homem entrou num estado de depressão tão profundo, ele não conseguia levantar da cama, ele estava morrendo, definhando. E com muita aconselhamento, com muita sabedoria, eu fui ali aos poucos, avançando, e aquele homem me confessou que ele tinha abusado de uma criança. E ele queria morrer porque ele não conseguia viver com aquele trauma. Anota o que eu vou falar para você, querido. Pior do que aquele que foi abusado é o que abusa. Eu falo para vocês com experiência de mais de 12 anos. Essas pessoas que fazem isso, elas estão em prisões. Que se não tiver alguém que tem conhecimento do que você está aprendendo aqui agora, essas pessoas serão mortas na sociedade. Elas vão ser mortas. Novamente, eu não estou passando a mão no pecado dessas pessoas. Elas merecem ser punidas pelos crimes que elas cometeram. Mas elas estão mais presas do que aquele que foi abusado. Muitas dessas pessoas vão morrer. Porque a igreja nos dias de hoje não está preparada para aconselhar esse tipo de pessoa. Então, eu não quero aqui justificar o que você passou. Eu não quero dizer para você que o que você passou, você não tem o direito de ter um sofrimento e ter a punição daquela pessoa que fez aquilo com você. Você tem todo o direito. Eu só quero te ajudar a enxergar com uma outra ótica que aquela pessoa que fez aquilo está presa. Muitas estão endemoniadas. E muitas vão morrer em depressões profundas. Porque não tem pessoas que possam ajudá-las a sair desse contexto. Existem pessoas que não se arrependeram? Claro que tem. Tem pessoas que são influenciadas por demônios e elas aceitam aquilo. Elas se submetem àquilo. Nesse caso, elas merecem a prisão devida. Merecem a punição devida dos seus erros. Eu só quero que você entenda uma coisa, querido, preste bem atenção. Deus, ele ama a todos, sem exceção. Todos. Talvez você que está me ouvindo aqui nessa live pergunta assim, profeta, mas o que ele fez comigo não tem perdão. O que ela fez comigo não tem perdão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. E o que você fez com Jesus? E o que você fez com Deus? Será que também não merece perdão? É muito fácil, querido, eu colocar na balança a minha justiça. Mas quando nós olhamos para o que nós fizemos com Cristo, todos os nossos pecados, todos aqui que estão nessa live, todos, sem a presença de Deus são podres. Todos, sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus para governar vocês, todos são podres. Cada um de vocês tem vícios pecaminosos, que só você sabe do que eu estou falando aqui. Você não é santo. A diferença é o tipo de pecado. A diferença é a consequência do pecado. Mas todos nós, sem a presença de Deus, éramos podres. Então toma cuidado quando nós olhamos para a questão de justiça. Toma cuidado com isso, querido. Assim como Jesus nos perdoou, assim como essas pessoas também fizeram mal para nós devemos perdoar. Eu não estou falando em conviver. Eu não estou falando que você tem que conviver com aquela pessoa. Eu não estou falando que você tem que ser amiga daquela pessoa. Eu estou falando que você tem que perdoar. Se você não perdoar, você vai ser escravo de demônios. Satanás vai entrar no teu corpo, na tua carne, e vai te escravizar pela falta do perdão. Tem pessoas hoje que estão depressivas, com ansiedade, porque não conseguem perdoar. Perdoe e se afaste. Você não é obrigado, a Bíblia não te obriga a viver com aquela pessoa. Mas a palavra de Deus te obriga a perdoar. O perdão é essencial se você quer se conectar com Deus de verdade. A falta do perdão, querido, é um dos únicos pecados da Bíblia que não tem perdão. Eu não sei se você sabe disso, mas
Você vai aprender isso agora aqui comigo. O perdão, a falta do perdão, é um dos pecados da Bíblia que não tem perdão. Jesus ele disse que se você não perdoar o seu irmão, o seu pai que está no céu não vai te perdoar. Então eu vou repetir mais uma vez aqui para você não esquecer. Perdoe, mas você não é obrigado a conviver. Tudo bem? Você não é obrigado a ser amiguinho e andar de mão dada com aquela pessoa que te fez mal. Você pode sim se afastar daquela pessoa. A Bíblia te garante isso. Amém? Glória a Deus. A Bíblia te garante que você se afaste dessa pessoa. Mas o perdão é necessário. Se você de fato quer cura, liberdade na tua vida. Amém? Glória a Deus. Lucas Andrew. Não é somente a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem pecado. Nós temos 3 pecados na Bíblia que não tem perdão. A falta do perdão, a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Leia um pouquinho mais a sua Bíblia. Amém, amados? Vamos voltar aqui para o conteúdo, então? Eu não sei por que eu fiz essa conexão, mas eu creio que isso aqui vem do Espírito Santo. Nós vamos voltar para o conteúdo. Para quem não sabe o que é apostasia, a minha irmã aqui é Lani, né? Lani Barbosa, ela perguntou o que é apostasia. Apostasia é quando você abandona a fé. São pessoas que abandonam a fé. Elas não vão mais voltar. Em Hebreus diz que essas pessoas é impossível que elas voltem de novo para Deus. Ou seja, é o abandono da presença de Deus, é o abandono de Deus, é o abandono da pessoa de Jesus, é o abandono do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A Mari Nascimento perguntou, desigrejados são apóstatas? Não, os desigrejados estão em pecado. Desigrejados está em pecado. Jesus nunca autorizou vocês viverem sozinhos, sem uma comunidade de fé. É importante que vocês estejam em comunidade. A igreja é uma comunidade de pessoas unidas servindo a Deus. Isso é uma igreja. Pessoas desigrejadas estão em pecado, segundo a palavra de Deus. A apostasia é muito além disso. Elas nunca mais vão voltar para os braços de Deus. Amém? Elas nunca mais vão voltar para os braços de Deus. Amados, eu só quero aqui voltar para o conteúdo, senão a gente vai seguir uma linha aqui que não é onde eu quero falar hoje, amém? Nós vamos responder perguntas de vocês aqui de tudo quanto é tipo que vocês querem, amém? Vocês sabem que sim, eu estou sempre respondendo perguntas para vocês, sempre a gente abre aqui, vira e mexe eu abro uma live só de perguntas e respostas, mas esse tema é muito importante, eu quero muito, muito que vocês aprendam isso aqui. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá, em nome de Jesus. Presta bem atenção. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui, estamos aqui com quase 500 pessoas online agora, nas 2 plataformas. Eu vou fazer um pedido para você. Presta bem atenção. Não perca tempo com pessoas aqui na live que não estão somando. Se elas não estão ajuntando, elas estão espalhando o reino de Deus. Então, não perca tempo com essas pessoas. Aprenda a ignorar. Amém, amados? Eu já falei aqui para vocês, eu já dei muita atenção para essas pessoas, mas eu percebi que não existe arrependimento e mudança de personalidade, mudança de vida, sem que seja o Espírito Santo que faça isso. Então, não perca tempo. Se alguém falar alguma coisa aqui na live, não perca tempo. Não perca o seu tempo. Não desça do nível com Deus. Amém? Não responda essas pessoas. Elas merecem o nosso silêncio. São dignas de pena. Então, não perca tempo com essas pessoas. Amém, amados? Vamos seguir aqui para o que é mais importante, a palavra de Deus. Essas pessoas, na verdade, fazem parte da palavra de Deus. Aquelas pessoas que viriam perseguir os verdadeiros, os santos do Senhor. Então, se você está aqui e está ouvindo a palavra de Deus, e isso tem transformado você, não perca tempo com essas pessoas. Amém? Não perca tempo com aquilo que não alimenta. Não perca tempo com aquilo que te afasta. Invista tempo naquilo que é de Deus. Ore por essas pessoas. A Bíblia diz assim, ó, orem por aqueles que perseguem vocês. Só ora por essa pessoa. Se você vê aqui na live alguém falando alguma asneira, alguma baboseira, ora por ela e fala assim, Senhor, tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Acabou. Tá bom? E deixa que Deus trabalhe na vida dela. Tudo bem? Vamos lá, presta bem atenção. Nós falamos sobre ansiedade e preocupação. A ansiedade é o inimigo da fé e da dependência. Amém? A ansiedade
é o inimigo da fé em Deus e da dependência. Então, a partir de hoje, você que está aqui num quadro de ansiedade, às vezes depressivo, querido, eu vou te dar a chave para isso. Primeira coisa, mande embora os demônios que estão te aprisionando. Mande embora esses demônios que estão perturbando a tua cabeça. Primeira coisa, manda embora. Em nome de Jesus, saia da minha casa, saia da minha vida. Se você entrou em mim de alguma forma, eu te dou uma ordem. Saia da minha vida agora em nome de Jesus. Mande embora esses demônios. Primeira coisa, mande embora os demônios que estão aprisionando a sua mente. Primeira coisa, se você não mandar eles embora, eles vão ficar aí. Eles vão ficar na tua casa, atormentando você, jogando pensamentos de maldição em você, pensamentos de dor, de tristeza, pensamentos de autodestruição. Mande embora os demônios. Você tem autoridade dada por Deus para mandar embora esses espíritos malignos. Segunda coisa, dependa de Deus. Eu lembro de uma vez, querido, deixa eu contar um exemplo para vocês. Eu lembro de uma vez que eu estava muito atormentado na mente por demônios. Muito atormentado. Isso há mais ou menos 10 anos atrás. Mais ou menos 9 a 10 anos atrás. Presta bem atenção. Eu não tinha tanta sabedoria e tanto conhecimento que eu tenho hoje. Tá? Eu sempre li a Bíblia, sempre meditei na palavra, mas eu não tinha tanta maturidade espiritual. Conhecimento é uma coisa, maturidade espiritual é outra coisa totalmente diferente. Depois eu vou ensinar isso para vocês. Tem pessoas que têm conhecimento de Bíblia, mas não têm maturidade espiritual. Tem pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas ela não tem maturidade espiritual nenhuma. Ela não compreende o mundo espiritual. Ela não entende as coisas espirituais, porque ela é carnal. Quem é carne não compreende as coisas do Espírito. Quem é espiritual não anda na carne. Depois vocês vão aprender isso comigo mais pra frente. Eu quero que você entenda uma coisa. Naquele momento, naquela fase da minha vida, eu comecei a ser atormentado na minha mente e eu comecei a entrar num estágio muito de ansiedade. E eu lembro aquela voz suave do Espírito Santo veio sobre mim e ele disse assim pra mim: até quando você vai levar a sua vida na força do seu braço? Até quando você vai ficar dependendo de você para fazer as coisas? Eu entendi que naquele momento eu precisava confiar em Deus, no Espírito Santo de Deus. E eu lembro que eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Eu não tinha muita intimidade com o Espírito Santo ainda naquela época. E eu falei assim pro Espírito Santo, eu falei, então tá bom. A partir de hoje, tudo o que acontecer na minha vida é culpa sua. Eu fiz essa oração com Deus. Eu falei assim, a partir de hoje, eu lembro até hoje no quarto, tudo o que acontecer na minha vida, a culpa é sua. Se minha vida for por água abaixo, a culpa é sua. Se as coisas não derem certo na minha vida, a culpa é sua. E eu lembro que eu fiz essa oração com Deus, muito sincera, de uma pessoa que estava com muita sinceridade no coração. E eu coloquei a minha vida na mão do Espírito Santo. Querido, nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu nunca mais passei dificuldade financeira. Eu nunca mais passei dificuldade familiar. Eu nunca mais passei dificuldade com nada. Ainda que as perseguições venham sobre a minha vida, o Espírito Santo está no governo da minha vida. Ele governa a minha vida. Eu coloquei tudo na mão de Deus, querido. Eu parei de começar a fazer as coisas sozinho. Tudo que eu ia fazer, eu pedi autorização de Deus. Senhor, eu posso fazer isso? O Senhor me autoriza a fazer isso? E Deus me dava a resposta por meio da palavra dele, por meio do Espírito, por meio da revelação da palavra de Deus na minha vida. Muitas vezes Deus me dava alguns sonhos proféticos que ele estava confirmando por meio dos sonhos que era para mim tomar aquela decisão. E daquele momento em diante eu nunca mais fui o mesmo. Por quê? Daquele momento em diante eu coloquei a minha vida na mão de Deus. Eu coloquei literalmente, Senhor, a minha vida a partir de hoje é responsabilidade sua. E eu pude como ouvir a voz do Espírito Santo até que enfim você entendeu. Deus querido, como um pai, ele quer governar a nossa vida, os nossos pensamentos, nosso coração, mas é importante que você coloque na mão dele a dependência. Você nunca vai vencer a depressão e a ansiedade se você não aprender a depender de Deus. Colocar a sua dependência dele. Mas, Senhor, será que vai dar certo? Ó, Senhor, quer saber? Se não der certo, a responsabilidade é sua. A minha parte eu vou fazer. Tô todo arrepiado nessa live. Todo arrepiado aqui. O corpo todo arrepiado. A presença de Deus está muito forte aqui nesse escritório. O Espírito Santo está aqui. E quando você coloca na mão dele, as coisas fluem, querido. As coisas fluem.
Há pessoas que falam assim, não, Deus está no controle da minha vida, mas é mentira. Você nunca dobrou o teu joelho para pedir autorização para fazer algo. Você não ora antes de tomar decisões. Ou seja, quando você fala que Deus, ele governa a tua vida, é uma mentira. Quando você entende que Deus, ele quer ensinar você e governar o teu coração, a tua mente, a tua vida, querido, você tira um peso da sua vida. Você tira um peso de você porque agora você sabe que é Deus que está te governando. É Deus que está te guiando. É Deus que está na tua presença, em você, morando em você e governando os teus pensamentos e a tua vida. Simplesmente dependa dele. Coloque na mão dele a sua vida. Coloque na mão dele. Isso não exclui o fato de você correr atrás das coisas. Trabalhar, estudar, buscar. Você tem a sua parte de responsabilidade. Mas você faz isso sabendo que Deus está direcionando você. Você trabalha afinco, permitindo que Deus governe a tua mente, os teus pensamentos. E é muito mais gostoso isso, sabe por quê, querido? Porque quando você coloca a sua vida em Deus, você tira o peso da responsabilidade de você. Você tira o peso aquela carga, sabe, aquela carga que vem sobre você, tudo é consequência sua, responsabilidade sua, foi você, a culpa é sua. Não, querido. Quando você coloca a sua vida em Deus, ele é responsável pela sua vida. Assim como um pai é responsável pela vida daquele filho. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 4 anos e um vai fazer 2 anos agora em fevereiro. Eu tenho 2 filhos. Você acha que minha filha não tem segurança nos meus braços? Você acha que meu filho não tem segurança comigo? Você acha que minha filha, quando ela vai atravessar a rua, ela fala, papai, espera aí, toma cuidado se o carro tá vindo ali, vamos olhar direito, papai? Não, querido. Ela tem dependência. Ela confia em mim. Ela pega na minha mão e ela confia no pai dela. Ela não se preocupa se vai vir um carro e atropelar ela. Ela depende tanto, mas tanto de mim, que ela sabe que eu nunca vou trazer dor para ela, sofrimento. É essa dependência, querido, que vai te levar a te libertar da ansiedade, da depressão e de qualquer tipo de pecado, de qualquer tipo de doença que o diabo vier trazer na sua vida, na parte dos teus pensamentos. Você é governado por Deus. Quando o diabo vir falar algo na tua cabeça, você fala assim, Satanás, eu não caio mais nessa. Quem está governando a minha vida é Deus. Ele é o governo da minha vida. Ele está no controle da minha vida. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Quando você coloca a sua vida, querido, em Deus, ele governa a sua vida. Não existe depressão quando você depende de Deus. Não existe ansiedade, porque toda a tua ansiedade você coloca nele. Senhor, eu não sei o dia de amanhã, mas eu confio em Ti. Eu não sei como será, não sei como será a semana que vem, mas eu sei que o Senhor está no governo da minha vida. Eu sei que o Senhor é meu Pai, e Tu és tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso de confiar em Ti, porque o Senhor é aquele que governa a minha vida. Senhor, eu não sei como eu vou pagar aquela conta, eu estou trabalhando muito, Senhor. Eu estou trabalhando muito, mas eu sei que o Senhor vai me dar condições de acertar a minha vida financeira. Eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria para administrar a minha vida financeira. Guardar mais e gastar menos. Querido, quando você entende isso, amado, isso aqui é uma chave espiritual tão poderosa para a sua vida. Eu tinha 7 pontos para falar nessa live, eu nem consegui falar os outros 6. A ansiedade é o contrário da fé e da dependência em Deus. Coloque, querido, todos os seus projetos, todas as suas dependências em Deus. Coloque tudo o que você tem, tudo o que você é, coloque na presença dele. Coloque na presença dele. Deixe ele governar a sua vida. Deixe ele guiar os seus passos. Deixe o Espírito Santo te governar, querido. Não existe coisa melhor que isso. Não existe nada melhor do que você permitir que Deus governe a tua vida. A pior coisa é quando você assume o controle. É questão de tempo você bater com a cara no muro.
Já parou para perceber que todas as vezes que você tomou o controle da tua vida, você sempre tomou decisões totalmente diferentes do que Deus queria? Já percebeu que quando você assumiu o controle, tirou o controle da mão de Deus, as coisas começaram a dar tudo errado na tua vida? Porque o diabo, ele sabe quando você está na dependência de Deus e quando você não está na dependência de Deus. Quando você entrega o controle da sua vida na mão de Deus, você tem uma segurança. A Bíblia diz: da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro é Ele. A minha esperança é Ele. Ele é tudo o que eu preciso. A minha dependência não vem do meu dinheiro. A minha segurança não vem da minha família. A minha segurança não vem do quanto eu tenho na minha conta bancária. Mas a minha segurança vem de Deus. A minha segurança vem de quando eu me aproximo dele e me coloco na presença dele. De quando eu entendo que ele é o governo, ele é aquele que governa, ele é o soberano da minha vida. É ele que guia a minha vida, é ele que direciona meus passos. E é por meio dele que eu vivo. Querido, não tem depressão que resista à dependência de Deus. Não tem ansiedade que resista à presença de Deus. Quando você manda os demônios embora da tua vida, com a autoridade que você tem no nome de Jesus, manda embora os demônios da tua casa, da tua vida e depende de Deus. Querido, não existe depressão e não existe ansiedade. Porque a sua segurança está em Deus. Não existe pensamentos que vai vir na tua cabeça e vai ficar na tua cabeça e você vai achar que é seu. Não, querido. Não existe mais sofrimento e dor quando nós estamos em Deus. Sabe por quê? Ainda que a luta venha, a dificuldade venha, a tribulação venha, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando o diabo se levantar na tua vida, ele vai somente se levantar para cair. Porque maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Jesus já venceu por nós, querido. Não tem por que você ficar sofrendo com depressão. Não tem por que você ficar sofrendo com ansiedade. Ele já venceu por nós. Ele venceu por nós. Ele venceu para que você não tivesse depressão. Ele venceu para que você não tivesse ansiedade. Ele venceu para que você não tivesse nenhum tipo de escravidão na tua vida. A Bíblia diz que ele morreu na cruz do Calvário para nos dar liberdade. Ele morreu para nos libertar dos nossos cativeiros mentais, espirituais. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para libertar os cativeiros, para dar vista aos cegos, para libertar pessoas que estavam presas em cativeiros espirituais e mentais. Você é livre, querido. Você não foi feito para ser escravo. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertou, querido, não tem mais escravidão. Se o Espírito Santo está sobre você, não tem como você ser escravo. Se ele te libertou, se ele te salvou, não existe mais escravidão na sua vida. Então manda o diabo por quinto dos infernos. Manda esses demônios embora da tua vida. E seja livre em Cristo. Seja vivo em Cristo. Viva com Deus. Se apegue com Deus. E ande na presença do Espírito Santo. E esse versículo da Bíblia vai fazer sentido para você agora, que você ouviu todo esse ensino. A Bíblia diz assim: Filipenses, capítulo 4. Na verdade, eu quero que você anote esse versículo aí, que é o texto base hoje que nós lemos, né? É o versículo base. Filipenses, capítulo 4.
versículo 6, a Bíblia diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, olha isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus que excede todo o pensamento, entendimento e convicção, a paz de Deus que excede todo o conhecimento e entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido, que texto maravilhoso. Que palavra poderosa. Que maravilha isso aqui, amado. Eu não sei se você está entendendo a gravidade e o nível da profundeza dessa palavra. Não fiquem preocupados com coisa alguma, dependa de Deus. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos em oração. Ore ao Senhor e Ele vai atender o teu pedido. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Você percebe, querido, que a dependência, a oração, a dependência de Deus, ela guarda a sua mente, ela guarda os teus pensamentos, ela guarda você. Não há como ter mais ansiedade e depressão quando você tem dependência de Deus e Ele guarda os teus pensamentos. Você não tem mais escravidão na mente. Não existe mais escravidão, não existe mais ansiedade, não existe mais depressão, porque você depende de Deus, você depende dEle. E Ele governa os teus pensamentos e o teu coração. Aprenda isso, querido. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai ter uma paz dentro do teu espírito que você nunca pensou em ter. Existe uma paz, querido, que não tem explicação. Essa paz da Bíblia, que a Bíblia está dizendo aqui, uma paz que excede todo entendimento, essa paz em Deus, não existe explicação para ela. Essa paz vem do Espírito Santo. Essa paz vem de Deus. Essa paz, ela vem quando você tem dependência de Deus. Dependa dele, coloque sua vida nele e você vai ver, querido, que essa paz vai encher o teu coração, encher a tua mente. Não tem mais preocupação, não tem mais luta. Será que amanhã pertence a Deus? Você vai aprender a viver o hoje. Você vai aprender a viver o hoje, o momento. Você vai aprender a degustar a vida, a ter prazer na vida e não ficar preso com preocupação. A tua preocupação, querido, só derruba os teus fios de cabelo. Só te traz doença. Coloque tua vida em Deus. Dependa dele. Confie nele. Ele está governando a tua vida. Sabe aquele controle da tua vida que você tem aí, o controle da sua vida? Coloque esse controle na mão de Deus. Fala assim: Senhor, toma o controle da minha vida. Faça em mim o teu querer. Faça em mim o teu querer. Governe a minha vida. Seja o meu líder, o meu rabi, o meu mestre. Deixe que Deus domine a tua vida, querido. E você vai ver que você vai encontrar uma paz que você nunca imaginou em nenhum lugar. Não existe paz sem a presença de Deus. Aprenda isso. Será que você não aprendeu isso já na tua vida? Não existe paz, querido, sem a presença de Deus na sua vida. Você pode buscar essa paz em muitos lugares. No sexo, na droga, nos vícios, nas séries de televisão, na tua Netflix. Você não vai encontrar paz em nenhum lugar. Anota o que eu estou te falando aqui. Você não vai encontrar paz em nenhum outro lugar. A única paz verdadeira é a paz que procede de um Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra e te ama mais do que você imagina. Ele quer trazer paz sobre você. Ele quer transformar você. Mas é necessário que você dependa dele. Não há paz sem dependência. Não há paz sem amá-lo. Ele é o Deus da paz.
É Ele que vai trazer paz no teu coração. Sabe aquela paz que você dorme a cabeça no teu travesseiro e você não se preocupa com nada? Sabe quando você deita a cabeça no teu travesseiro e você fala assim, cara, que maravilha isso. Dormir na presença de Deus e acordar na presença de Deus. É essa paz, querido, que Deus quer te dar. Amém? Eu queria finalizar então essa live. Eu espero que essa live tenha sido abençoada para a tua vida, abençoadora para a tua vida. Espero que você tenha aprendido muito aqui. Tem mais 6 pontos que eu quero falar com vocês. Eu vou continuar na live da noite, tá? Não vai dar tempo agora, eu vou ter um compromisso agora com meu pai, mas eu quero dar uma orientação para vocês aqui. Presta bem atenção. Tudo o que você ouviu aqui, querido, isso aqui não vem de homens. Você não está aprendendo aqui com o profeta Lucas Jerônimo, não. Você está aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Você percebeu que tudo que eu falo para você, ensino para vocês aqui, é por meio da palavra de Deus, a Bíblia. Ela é a lâmpada dos nossos pés, a luz do nosso caminho, e quando nós entendemos a palavra de Deus, essa palavra nos transforma. Você percebe, querido, o tanto que a palavra de Deus já te ensinou aqui? A palavra de Deus, a Bíblia, é um celeiro de bênção para a nossa vida. É um celeiro de presentes de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina tanto, querido. Tanto, 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 tanto. Tem tanta sabedoria e conhecimento dentro da palavra de Deus que se você aplicar, você vai ser muito bem-aventurado. Amém? Glória a Deus. Eu espero que essa live tenha tocado o teu espírito e que você saia daqui abençoado em nome de Jesus. A partir de hoje, seja o líder da tua vida ao lado do Senhor. Não permita que o diabo escravize tua mente, teus pensamentos. A partir de hoje, diga isso, eu não tenho depressão. Toma cuidado com a tua palavra, porque a Bíblia diz que a nossa boca procede bênção e maldição. Então, não diga que você tem depressão. Diga, eu não tenho depressão. Eu tenho a paz de Deus na minha vida. Eu não tenho ansiedade. Eu tenho a paz de Deus na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu fui depressivo um dia. Não sou mais. Não diga que você tem, porque quando você fala que você tem, você está dando palavras no mundo espiritual para o diabo pegar e escravizar você nisso. Não abra sua boca. Não abra sua boca para falar que você tem algo, não. Não fala isso. Diga, eu não tenho. Eu não sou isso. Lembra o que eu ensinei para vocês ontem? Eu ensinei isso para vocês ontem. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou repetir de novo para você anotar isso daí. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Tudo que você fala que está contra o que a Bíblia diz que você é, você está falando contra a palavra de Deus. Não faça isso. Amém? Você é filho, você é abençoado, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Tome posse dessa palavra sobre a tua vida. E não seja mais escravo de demônios, da tua mente, do teu coração. Seja voltado e alinhado à palavra de Deus e à presença de Deus na sua vida. Amém? Eu vou parar por aqui, senão a gente vai estender muito tempo aqui. Você já me conhece. Tem live aqui que eu fico 3 horas com vocês direto aqui ensinando. Mas vamos fazer algo com ordem e decência, amém? Essas lives aqui eu quero poder ficar apenas 1 hora, no máximo 1h30 com vocês. Até porque vocês também têm compromisso, têm coisas a fazer, né? E a gente vai ter 2 períodos, né? A live da manhã, às 9 horas da manhã. E nós teremos também a live da noite, às 7 horas da noite. Todos os dias eu estou aqui com vocês, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Tudo bem, queridos? Bênção. Se essa live foi bênção para você, diga para o Senhor assim, você não precisa escrever aqui, mas diga para o Senhor, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida e a partir de hoje eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo de demônios, eu não sou mais escravo da minha carne, eu não sou mais escravo do meu pensamento, eu sou escravo de Deus, da presença de Deus e da palavra de Deus, do Espírito Santo que governa a minha vida. Amém? É isso que a partir de hoje eu sou movido. Se você que está aqui nessa live não me segue, eu te aconselho, é um conselho. Profeta, não quero te seguir. Tudo bem, querido, o problema é seu, tá bom? Essa é um problema que é só teu. Mas se você pode,
seguir. Siga para você não perder as lives e os conteúdos que eu tenho liberado aqui para vocês. Tem um botão na tua tela escrito seguir. Siga para você não perder os próximos conteúdos e as próximas lives, os vídeos que eu solto aqui para vocês todos os dias. Eu estou soltando vídeo para vocês de vários ensinos poderosos. Se você não me segue, vai lá no YouTube, siga no YouTube, porque vai ter várias playlists de cursos gratuitos no YouTube para vocês, de diversos temas que você pode imaginar. Oração, jejum, libertação, como orar por pessoas e libertar pessoas, expulsar demônios, como que deve ser nesse momento, como ler a Bíblia. Vai ter várias aulas lá no YouTube para vocês. Lá será a nossa plataforma de curso para vocês aprenderem lá no YouTube. Tudo bem? Vai ser bênção em nome de Jesus. Então é isso, eu acho que eu já dei todos os recados aqui. Já dei todos os recados? Eu acho que sim. Vamos orar, queridos, e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Amado Deus, todas as pessoas, Pai, essas 500 pessoas que estão aqui online nas duas plataformas, Pai, eu te peço para que o Senhor venha tocar em cada vida hoje. Eu peço, Pai, para que o Senhor venha intervir em cada vida, Pai. Senhor, eu não sei qual que é a dor e a luta de cada vida que está aqui me ouvindo. Eu não sei, Senhor, o que eles têm passado. Eu não sei, Pai, o que tem passado na mente, no coração deles. Mas uma coisa eu sei, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os teus propósitos, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 28. A tua palavra, Senhor, não mente. Senhor, se nós verdadeiramente te amarmos, a tua palavra diz que tudo vai cooperar para o nosso bem. Que, Pai, as coisas cooperem para o bem daqueles que hoje estão aqui nessa live. Pessoas que estão voltadas, Pai, a te amar e ter um relacionamento profundo com a tua presença. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha a libertá-los, curá-los. Que o Senhor venha, Pai, enchê-los do teu poder, da tua unção, da tua virtude, e que eles possam, Pai, ser tocados pela tua presença. Senhor, tudo que elas vêm sofrendo de ataque espiritual, Pai, eu te peço para que o Senhor envie teus anjos agora. E milite, Pai, lute contra esses demônios que têm atormentado a vida deles. Que eles possam ter vitória na tua presença. Que eles possam, Pai, ter dependência de ti, como nós falamos aqui hoje. E que toda ansiedade, toda preocupação saia dos seus corações. Em nome de Jesus. Que eles possam ter a mente de Cristo, Pai, e a dependência de Deus, enquanto eles estiverem pisando nessa terra. Em nome de Jesus. Eu oro e eu os abençoo. Em nome de Jesus. No nome do mais poderoso que existe. O nome de Yahshua, o Mashiach. Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos, Pai, essas vidas. Em nome de Jesus. Cada seguidor, cada discípulo, cada pessoa que está sendo mentoreada nessas lives, que eles sejam, Pai, em nome de Jesus, hoje, de fato, dependentes da tua presença, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém, amados. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que você tenha uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira poderosa na presença de Deus, e lembre-se, sem sacrifício, não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E à noite, às 7 horas da noite, espero ver você aqui, em nome de Jesus, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha uma quinta-feira poderosa na presença de Deus, em nome de Jesus. Grande abraço, querido. Fica na paz. Até a noite, em nome de Jesus. Grande abraço. Fica na paz.